Amigo, vou pedir para tu te apresentar aqui, enquanto a Adri deixa mais uma taça aqui, que agora está começando o bom trabalho, né? Bem-vindo, amigo. Começando a melhorar agora. Muito obrigado pelo convite. Sou Jonathan Marini, sou um dos 3 fundadores da Vinícola Garbo. Né? Vinícola que nós começamos, né? Iniciamos lá as primeiras ideias lá em 2015, quando na época eu e 2 amigos, o Guilherme e o Andrei, nos reunimos pela primeira vez com o intuito de tirar do papel algumas ideias, né? Alguns questionamentos. Saíram da faculdade ou ainda estavam na faculdade? Já tínhamos saído da faculdade, né? Tanto que os nossos rótulos, eles uma vez tinham no contrarótulo, né? Somos 3 jovens enólogos, amigos unidos pelo vinho. E esses dias a gente estava revisando os rótulos e a gente, vem cá, acho que jovens não cabe mais, né? Então hoje os contrarótulos da Garbo começam como somos 3 enólogos, que já amigos, fomos jovens. Jovens de espírito, né? O conceito da Garbo é esse, né? Acho que é um pouco de ar fresco nesse universo que é um universo bastante tradicional, conservador, né? Por tradição. Eu conheço alguns dos rótulos da Garbo e o Jonathan daqui a pouco vai falar desse para a gente, mas como eu conheço alguns, e o meu predileto, eu confesso que eu gosto de deixar ele descansar muito. Aliás, eu tenho um lá em casa que eu quero vender, eu acho, porque é o Black Tie, que está lá há muito tempo, eu sei que tem poucos por aí que ele gosta de descansar, né? Gosta de descansar bastante. Então, eu vou só aqui, enquanto o vinho descansa rapidamente, vou lembrar que a gente está aqui na 12ª edição do Festival Emoções no Vale. Hoje é sábado, dia 12 de julho, já são 3 horas quase da tarde, vai até às 6. Amanhã também o dia todo, do meio-dia até às 18 horas, na Promenade, que fica na face sul do Spa do Vinho, Bento Gonçalves, né, a capital brasileira da vitivinicultura. A gente está no coração do Vale dos Vinhedos, num evento que tem a participação de 40 vinícolas brasileiras, entre elas a Garbo, do nosso amigo que está aqui falando conosco. Amanhã, quem quiser estar presente conosco também, a partir das 12 horas, tivemos um problema na transmissão, mas voltamos. Perdão, me atrapalhei aqui, porque sumiu o Garbo do fundo da minha tela. Ainda temos ingresso para amanhã por R$100 online em vinospa.com.br ou direto no Centro de Enoturismo do Spa do Vinho, de onde a gente fala ao vivo. Hoje ainda tem, parece, alguma coisa, R$150 no local. Já me disseram aqui que está bem cheio lá embaixo, a gente vê na imagem aqui no comercial. A ideia é que se tenha aí cerca de 500 pessoas hoje, outras 500 amanhã, o que é ótimo. Venham, comprem o ingresso, porque cada R$20 do ingresso de vocês é destinado às obras de recuperação da Igreja Nossa Senhora da Glória, localizada na comunidade 40 da Leopoldina, em Bento. O povo aqui de Bento é bem solidário, né, Jonathan? Já reparei isso. Eu acho que o vinho também ajuda, né? As pessoas ficam mais felizes. Com a bochecha vermelha. Exato, e ajudam, né? E eu fiquei sabendo também que quem quiser doar um pouco mais, o Odacílio Giordani tem um stand da paróquia aqui no festival, então, por favor, né? Tomem vinho, levem garrafas para casa, comam as delícias preparadas pela equipe aqui do chefe Fábio e da chefe Morgana do Spa do Vinho, mas ajudem também, porque isso é bem importante. Bom, tem uma coisa muito legal nesse festival, que é cada vinícola escolhe um destaque, que deve ser difícil escolher, né, um entre seus filhos, para que esse vinho seja degustado por todos, né, como parte do ingresso, e depois tem uma votação para descobrir qual vinho foi o preferido do voto popular, digamos assim. Então, foi esse vinho que tu fizesse serviço, Jonathan? Conta aí. Exato. O vinho de destaque é um vinho, e como tu falaste, né, é difícil a gente falar dos nossos filhos, né, e escolher um como principal, mas pensava eu, né, no auge do inverno, a gente vai estar aqui num dia mais frio, e, convenhamos, um vinho tinto mais estruturado vem muito bem a calhar. Acabou que o dia nos pegou de surpresa, né? Com um sol lindo, um dia muito agradável, muita gente procurando por espumante, mas eu já tinha escolhido e é um ótimo vinho. Daqui a pouquinho a temperatura começa a baixar e vai fazer ainda mais sentido esse vinho na taça, que é um corte, começou com um corte bordalês que a gente foi adaptando. A cada safra a gente entende o que a gente teve de melhor naquele ano, com o intuito de buscar trazer o melhor plenitude possível. Então, nessa edição, que é o lote 3 do Plenitude, nós temos 4 variedades: Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná e Touriga Nacional, de 2 safras, 2020 e 2021,
uvas de Pinheiro Machado, de Guaporé e de Encruzilhada do Sul. Vocês têm essa característica, né? Até eu vou fazer aqui um exercício de achismo para chegar a uma conclusão, que vocês sempre tiveram essa característica de uva de diversos terroirs, porque vocês ainda não tinham um vinhedo, né? E eu tive a felicidade de poder, no início do ano, junto com o Guilherme, um dos teus sócios, aí, além do Andrei, conhecer já, olha, vou dizer que assim foi um achado, né? Aquele pedaço de terra ali que está num dos terroirs, eu acho que mais valorizados do país hoje, no coração da DO Altos de Pinto Bandeira, né? Primeira e única DO exclusiva de espumantes do Novo Mundo, que eu imagino que vai representar um novo momento para vocês, né, Jonathan? Sem dúvidas. Quando nós começamos a Garbo, uma das nossas fraquezas, ou pelo menos eu entendi assim, era o fato de nós iniciarmos uma vinícola sem um vinhedo, né, para chamar de nosso, né, de uva própria. E com o passar do tempo eu percebi que, na verdade, nós poderíamos entender isso como uma fortaleza, pelo fato de que, dessa forma, nós podíamos explorar diferentes terroirs, não ficávamos necessariamente presos a um determinado estilo, e isso ajuda a trazer uma identidade muito própria para cada um dos vinhos do nosso portfólio, né? Por mais que nós exploremos muito algumas variedades, como Taná, que é uma uva que eu gosto muito, a gente busca Taná em Bagé, Santana do Livramento, Guaporé. Então, quer dizer, cada terroir, cada produtor, cada manejo direcionado para um estilo de vinho diferente. Então, isso ajuda a trazer diversidade para o nosso portfólio. Mas ter um vinhedo para chamar de nosso é diferente. Em Pinto Bandeira, aproveitando justamente a DO também, optamos por conduzir, né, a maior parte da área disponível aí para Chardonnay e Pinot Noir, né, pensando em vinhos tranquilos também, né, por que não? Mas também aproveitar todo o potencial das uvas do terroir local para os espumantes. Isso, eu tive ali, foi em fevereiro, se eu não me engano, junto com o Guilherme, e o vinhedo todo implantado já, e alguma coisa de obra já iniciando, e ele falou muito da cave que vocês vão ter ali, né? Eu até brinquei que eu fiz uma foto dele dentro da cave e disse, pô, se fosse uma piscina seria olímpica, né? Mas para vocês terem uma noção da comparação do tamanho que eu estou falando. Então, que pé está essa obra? Quais são os prazos? As pessoas que gostam de vocês também, elas têm que pensar, vocês vão sair do Caminhos de Pedra, vão fechar aquele espaço, como é que vai ser? Perfeito. Hoje, quem conhece a Garbo, né? Quem fala, poxa, eu fui lá na Garbo. E está aqui a Garbo, olha que lindo que é o espaço deles, aí em cima da Casa Vani, né? Exato, no Caminhos de Pedra, um espaço pequenininho, mas super acolhedor, né? Esse que é o barato da Garbo, é chegar lá, sentar numa mesinha, escolher um vinho ou uma das experiências e curtir esse momento, né? A gente não quer perder essa essência. Então, a partir do momento em que nós inaugurarmos o espaço em Pinto Bandeira, que já contemplará toda a área de vinificação futuramente também, a nossa ideia é preservar, né, esse espaço no Caminhos de Pedra, que foi onde começou, onde a maior parte das pessoas conheceu a Garbo. E em Pinto Bandeira nós temos uma previsão, inclusive estivemos ontem na obra, acompanhando depois de algumas semanas de chuva, né? Essa semana com tempo seco, o sol ajudou a tocar bem a obra, então a gente está avançando nesse sentido, mas a previsão é de meados do próximo ano a gente já receber visitantes e passar a apresentar a Garbo lá em Pinto Bandeira também. Então, quer dizer que quem vier visitar para a safra 27 já vai estar lá, né? Já vai estar lá, com certeza. Assim, as pessoas têm uma desculpa para ir hoje conhecer a Garbo no Caminhos de Pedra e voltar depois para conhecer lá em Pinto Bandeira, né? É isso aí, porque até vocês construírem um restaurante, o pessoal segue almoçando na Casa Vani, que é maravilhoso, né? É mais uma desculpa para visitar a Garbo. Entendi. Não só a Casa Vani, mas o roteiro do Caminhos de Pedra é um roteiro todo muito completo e com excelentes opções. Com certeza. Bom, mas assim, tudo isso a gente deu essa volta para deixar o Plenitude, eu acabei de falar o nome dele, né? Para deixar o Plenitude respirar. Será que ele já chegou no momento? Assim, foi rápido, mas, né? Eu estava ansioso aqui, já esperando. Bom, será que a Lúcia eu vou alcançar minha taça. Não vou esquecer, eu vou alcançar minha taça. Tua está do teu lado. A gente não estava planejando isso, mas agora vamos, né? Vamos fazer esse sacrifício, né? Não ia perder a oportunidade de tomar mais uma taça, né? Pois é. Esse barulhinho é... Eu já estava quase degustando o microfone aqui. Saúde? Saúde. Um brinde à Garbo, um brinde ao destaque da Garbo, que está sendo apresentado aqui, ó,
tá na frente dos outros, porque esse foi o primeiro que abriu aqui, né? Então, o meu voto já por hora, né? Olha só. Esse é um vinho que eu gosto muito. Tem outra coisa que eu gosto muito nos vinhos de vocês, fora os vinhos em si, que são as artes, né, dos vinhos, dos rótulos. Eu acho que eles são muito criativos, e os nomes, né? Então, assim, eu imagino que esse Plenitude tem uma explicação. Todos os rótulos, né, eles são ilustrados por um artista local, aqui de Garibaldi, pelo Alexander Girotto. Então, a cada nova criação, alguns vinhos acontecem os vinhos primeiro, e depois nós trabalhamos em como comunicar, como contar essa história. E outros vinhos começam a partir de uma necessidade, né? A gente tem que criar um vinho mais leve, ou um vinho, precisamos compor o nosso portfólio, e passamos a partir daí buscar uma uva e elaborar um vinho para contar essa história. Mas a cada nova criação nós sentamos por algumas vezes, né? Abrimos algumas garrafas de vinho que, sem dúvidas, ajuda a aflorar a criatividade, e começa um Alcançar debate. a plenitude, né? Por favor. E o rótulo do Plenitude, ele é muito, acho que ele é muito claro, no sentido de nós temos algumas pedras empilhadas, né? Onde cada uma dá ali a sua sustentação, traz o seu equilíbrio para o todo. E aqui a gente está falando de um vinho de corte, né? De um vinho em que a cada safra a sua composição acaba mudando, mas onde cada variedade ali vai trazer o seu elemento, cada uva traz na sua composição algo a agregar, né? Aquela soma onde 1 mais 1 é igual a 3, né? Onde todos os vinhos, quando são degustados separadamente, não são melhores do que a combinação entre eles. Então, esse é um dos tantos trabalhos do enólogo, né? Mas é talvez um dos mais divertidos, né? E eu acho que a gente pode fazer um paralelo, né, com a harmonização, né? 1 mais 1 igual a 3. Né? A gente tem um vinho, a gente tem a comida, e tem um terceiro sabor que se forma quando a harmonização, essa combinação é perfeita entre o alimento e a bebida, né? Exato. E aí está a magia de encontrar, né, a melhor harmonização, que consegue valorizar o prato, mas também trazer o vinho para um patamar de cima, né? Eu vou aproveitar que tu está aqui com vinho na taça, né? E a gente tem 2 dias para que as pessoas votem. Cada dia vai ter o destaque. Então, tem o destaque de hoje, sábado, terá hoje no final do dia, vai ser anunciado lá no Promenade, e amanhã, novamente. Então, eu vou pedir aqui para o Jonathan fazer o comercial dele, falar do vinho, falar um pouco por que as pessoas devem passar no stand da Garbo. E antes dele falar do vinho, eu digo, não passem só pelo Plenitude, porque ele tem muitas coisas legais lá que estarão à venda. Vocês estão vendendo em taça também hoje? Apenas em garrafa? Garrafas, mas tudo é conversado, né? Então, assim, levem as garrafas para casa, aproveitem, porque eles não têm muitas. Então, se tiver um que vocês acharam que é bom, eu digo, levem, né? Mas faz o teu comercial aí, eu quero saber quem vai ganhar o destaque. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Se eu pudesse votar, mas é uma tiragem super limitada, a tiragem do Plenitude, um vinho elaborado apenas nos anos em que todas as energias convergem para isso, né? Em que o clima foi favorável. Aqui a gente está falando de um blend de diferentes regiões também, então a importância de que nós tenhamos uma safra que seja uniforme, né, em todas essas regiões. Um vinho estilo que nós gostamos de tomar, né? Aquele vinho que nós não temos nenhum prendimento em buscar trazer algo mais comercial ou mudar a rota da produção, buscando atender alguma demanda externa, né? É um vinho onde nós deixamos aí todo o nosso estilo, toda a nossa identidade aflorar, num vinho que realmente nos dá muito orgulho a partir do momento em que a gente abre a garrafa e serve uma taça do Plenitude. A gente está falando de uma composição de diferentes terroirs do Rio Grande do Sul, então ele por si só já traz uma riqueza justamente por trazer elementos de diferentes regiões, de diferentes climas. As 4 variedades, naturalmente, ajudam a trazer mais complexidade. E aqui a finalização, por 20 meses em barricas de carvalho, sem sombra de dúvidas, também colabora, trazendo mais profundidade, mais complexidade. É um vinho que a gente poderia ficar falando muito tempo, mas
poder provar ele, sentir isso na taça, é uma experiência que todo mundo deveria ter ao chegar aqui. Então, nós estamos com 4 rótulos no evento, mas eu faço questão de servir o Plenitude para todas as pessoas que passam pela Garbo, porque vale muito a pena. Eu queria dizer para todos vocês que estão aqui, então, por favor, enquanto ele estava falando, eu fui degustar mais uma vez, eu já conheci esse rótulo, realmente é um belo rótulo, então fica aqui a dica para vocês. Quem está aqui, passe para degustar e conhecer os vinhos da Garbo, converse com o Jonathan, com o pessoal que está com ele ali, para conhecer e saber um pouquinho mais da história, né? E quem está em casa, lembre, hoje, até às 18 horas, ainda tem ingresso, amanhã, do meio-dia até às 18 horas, a gente está aqui trazendo as vinícolas para falar um pouco sobre o trabalho delas, sobre os vinhos delas. Lembrem que sempre que vocês precisarem e quiserem alguma informação a mais, o site brasildevinhos.com.br, o Instagram, @brasildevinhos, hoje é o único veículo de comunicação do país especializado totalmente em vinho brasileiro. Queria te agradecer, Jonathan, mais uma vez por estar aqui e por ter feito o serviço do vinho aqui, que foi uma honra, né? E te convidar, né, para acompanhar também, né, os resultados lá no final da tarde no Promenade, e aí eu sei que tu vai estar na torcida. Com certeza. A minha boca de urna lá eu já estou fazendo. A minha parte na votação tá garantida. Mas muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de apresentar um pouco mais da história da Garbo e, especialmente, falar um pouquinho mais sobre o Plenitude. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais uma vinícola convidada.